que a gente pode, então, olhando para isso, né? Você mencionou a dificuldade da gente enfrentar a realidade. E muitas vezes, quando a igreja entra em declínio, a gente precisa enfrentar uma realidade, né? Como é que a gente enfrenta essa realidade de que as igrejas perderam a vitalidade, que elas estão entrando em declínio, que elas estão com risco, vamos dizer assim, de fechar suas portas, mas parte da liderança ainda acha que está tudo bem. É como você falou, né? Existe uma maquiagem, mas quando você tira a maquiagem está cheio de problema. E muitas vezes a gente, na liderança, a gente coloca essa maquiagem, mas na verdade, uma barreira que a gente não consegue enxergar a realidade. Então, como é que a gente pode, então, enxergar a realidade de que, opa, as coisas estão indo mal? Eu costumo dizer na mentoria que existe um momento em que nós precisamos pensar num ajuste de foco. Ok? Ajuste de foco significa que aquilo que você está vendo talvez não esteja de acordo com a realidade. Eu comparo isso ao uso de um óculos. Se você ficar com o mesmo óculos durante muito tempo e a sua vista estiver num processo de desgaste, você não vai perceber. Eu vou dizer para você que eu mesmo já passei por isso, né? Ou seja, você só percebe que a tua visão estava ruim quando você coloca o óculos novo. Né? Aí você fala assim, pô, está me enxergando mal. Então, por exemplo, a gente às vezes olha para um cenário como Jerusalém, né? Onde tudo parecia estar indo muito bem. Né? Mas Jerusalém, de repente, está vivendo aquele momento ali do capítulo 2, a partir do verso 42, do capítulo 4, a partir do verso 32, 33, que é um mundo maravilhoso. E toda igreja quer viver aquilo. Sim. Né? Só que o capítulo 1 foi esquecido lá no verso 8. Vocês vão receber poder, vocês vão pregar, né? Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Em outras palavras, houve a necessidade de um choque para que a igreja, então, viesse a fazer o que ela deveria ter feito desde o início. E esse choque chamou-se perseguição. E aí ela vem fazer isso lá no capítulo 8, a partir do verso 1. De maneira meio complicada, mas vem. Tem gente que contesta essa hipótese, mas eu gosto de lembrar o seguinte, Daniel. Entre o início de Jerusalém e esse momento da perseguição, nós temos um intervalo de mais de 10 anos. Né? Então, o que aconteceu nesse momento? Por que a igreja ela ficou ensimismada? Por que ela entra numa rota de olhar para dentro? É claro que as coisas estão acontecendo, ela está crescendo, ela tá bem, mas ela não está cumprindo o chamado. Então, nesse momento, é necessário que haja um ajuste de foco. Né? E eu acho que o ajuste de foco significa olhar um pouquinho para aquilo que nós vamos ter entre os capítulos 11 e 13 de Atos. Quando você tem Antioquia, que é uma igreja que também vai viver um ciclo. Mas a grande chave não é você se preocupar com o ciclo que você está vivendo, mas o que você está fazendo enquanto você vive aquele ciclo. Então, assim, se eu estiver conseguindo responder a tua pergunta, e eu espero que sim, eu acho que esse ajuste de foco, ou seja, é a gente ajudar líderes, pastores, presbíteros e outros líderes das igrejas diversas a entender onde é que nós estamos. O nosso chamado não é um chamado para vivermos um dia de cada vez numa pura e simples comunhão. Nosso chamado é um chamado para a missão. Então, nosso chamado é um chamado primeiro para a missão e segundo para fazer discípulos. Quando a gente perde isso, é hora de parar, reajustar esse foco, despertar as pessoas para que a gente entenda que de outra maneira, outra vez, a gente entra em rota de morte. Legal. A gente fala muitas vezes de igrejas pequenas e igrejas grandes. Só igrejas pequenas precisam de revitalização ou chega a caso de igrejas grandes ter que passar por esse processo? Então, na realidade, essa pergunta ela é comum e na minha visão ela tem eu vou chamar de um equívoco, né? Porque a gente entende que a vitalidade está ligada ao tamanho da igreja. Mas a vitalidade não está ligada ao tamanho da igreja. A vitalidade está ligada
aquilo que a igreja faz. Você pode ter uma igreja enorme que não anuncia o reino de Deus, onde não há conversões e onde não há discipulado. Há vitalidade? Não há. De repente, você tem igrejas pequenas, aparentemente ínfimas, ok? Mas que estão atendendo o chamado, que estão fazendo aquilo que Deus chamou-as para fazer. Né? É claro que nós precisamos encontrar um bom balanceamento aí, porque às vezes a gente é traído por essa coisa de tamanho, de achar que o tamanho define a vitalidade. Primeiro, por um lado, não define a vitalidade. Agora, por outro, nós precisamos tomar cuidado também para não dizer assim, a gente é pequeno e está tudo bem, e assim mesmo, né? Então a gente se ama, o que importa é a gente estar bem. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o seguinte, não é o tamanho que define a vitalidade. Ok? Legal. Eu acho que isso passa muito também pela maturidade da igreja, né? Sim.